Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Aparição à margem do lago Tiberíades. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. E eles lhe disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tens algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco, arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Foi esta a 3ª vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Agostinho. As palavras derradeiras do capítulo anterior pareciam indicar o fim do livro, mas logo em seguida é relatado como o Senhor se mostrou aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Daí que esteja dito: Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. São João Crisóstomo. O evangelista diz, depois disso, porque o Senhor não andava o tempo todo com eles como antes. Diz também, mostrou-se, porque já não podia ser visto a menos que o concedesse, porque seu corpo era incorruptível. Menciona ainda o lugar para indicar que o Senhor lhes dissipara boa parte do temor, de modo que depois daquele encontro já se afastavam bastante da casa e não ficavam mais encerrados nela, embora tivessem ido a Galiléia para evitar o perigo dos judeus. São Beda. Como é de seu costume, o evangelista primeiro expõe o fato, depois conta como se desenrolou, daí que siga. Manifestou-se assim. São João Crisóstomo. Como, porém, o Senhor não estava o tempo todo com eles, nem lhes dera àquela altura o Espírito, nem lhes incumbira de coisa nenhuma, de modo que não tinham nada para fazer, ocupavam-se da pesca. Daí que siga. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. São Gregório.
pode-se perguntar por que Pedro, que fora pescador antes da conversão, depois da conversão, voltou à pescaria, se a própria verdade declara assim: ninguém que põe a sua mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Santo Agostinho. Se morto Jesus, os discípulos tivessem ido pescar antes que ressurgisse dos mortos, pensaríamos que o fizeram com aquele desespero que lhes ocupara os ânimos. A essa altura, porém, tendo o Senhor já retornado do sepulcro à vida, tendo eles já examinado suas feridas, tendo já recebido por seu sopro o Espírito Santo, de repente voltam a ser o que tinham sido, pescadores, não de homens, mas de peixes. Deve-se responder que, guardada a integridade do apostolado, não estavam proibidos de exercer seu lícito mistério para buscar sustento caso não tivessem outro meio de subsistência. Se afinal o bem-aventurado Paulo, recusando aquele poder que com pleno direito possuía em comum com os outros apóstolos, e preferindo combater do próprio bolso para não escandalizar os povos estranhos ao nome de Cristo, parecendo que vendia sua doutrina, foi atrás de aprender um mistério que desconhecia, de todo alheio que era da sua educação, para que, tirando o sustento das próprias mãos, não sobrecarregasse nenhum dos seus ouvintes, com quanta justiça mais o bem-aventurado Pedro, que fora pescador, fez o trabalho que conhecia, como não encontrasse na hora de onde tirar subsistência. Mas alguém replicará: mas por que não encontrou, se o Senhor prometeu: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo? Ora, o Senhor cumpriu sem tirar nem pôr a sua promessa, pois quem foi que lhes deu por acréscimo os peixes para serem apanhados? Foi ele, ademais, que os atingiu com a penúria para que fossem forçados a ir pescar, querendo justamente dar uma amostra do milagre prometido. São Gregório. Se, portanto, o trabalho não era pecaminoso antes da conversão, tampouco depois da conversão é pecado retomá-lo, e por isso Pedro, depois de convertido, volta à pescaria, mas Mateus não volta a coletar impostos. Vários trabalhos, afinal, são muito difíceis, quando não impossíveis, de desempenhar sem cair em pecado. Logo, se o trabalho implica a pessoa no pecado, é necessário que a alma não se volte a ele após a conversão. São João Crisóstomo. Outros discípulos também seguiram Pedro. Por isso está dito: eles lhe disseram: vamos nós também contigo, pois tinham passado a viver todos em sociedade. Queriam ver juntos a pescaria. Segue. Saíram e subiram ao barco, porém pescavam à noite, porque ainda tinham medo. São Gregório. A pescaria, porém, foi muito dificultada, a fim de que, chegando o mestre, a admiração deles subisse às alturas. Daí que siga. E naquela noite nada apanharam. São João Crisóstomo. Jesus fica junto dos discípulos angustiados e aflitos. Daí que siga. Já amanhecera. Jesus estava de pé na praia. Não se deu a ver a eles, mas quis, não obstante, travar com eles uma conversa. Primeiro lhes fala de teor mais humano. Então Jesus lhes disse: jovens, acaso tendes algum peixe? Como se quisesse comprar algo deles. Como sentiram medo, mostrou-lhes um sinal pelo qual o reconhecessem. Disse-lhes: lançai a rede à direita do barco e achareis. Disto seguiram-se muitas coisas, das quais a primeira é a captura de muitos peixes. Lançaram então e já não tinham força para puxá-la, por causa da quantidade de peixes. Mas, no reconhecimento de Cristo, Pedro e João mostraram cada um o seu jeito. João é mais perspicaz e, por isso, reconheceu Cristo primeiro. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: é o Senhor. São Beda. Por esta indicação, aquele discípulo a quem Jesus amava, outra vez, como tantas antes, o evangelista alude à própria pessoa. Ora, reconheceu o Senhor antes de todos, quer pelo milagre daquela pesca, quer pelo som já conhecido de sua voz, quer por recordação da primeira pescaria. São João Crisóstomo. Pedro, porém, era mais fervoroso, e por isso mais de pronto vai até Cristo, pois segue. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu a roupa, porque estava nu. São Beda.
É dito que Pedro estava nu por comparação às roupas que costumava usar, do mesmo modo como falamos a alguém parcamente vestido: por que vens nu? Pode-se supor ainda que estivesse nu à maneira dos pescadores, para melhor pescar. Teofilacto Diócrida. Que Pedro tenha se cingido é sinal de pudor. Cingiu-se, ademais, do manto de linho, com que se enrolam os pescadores fenícios e tírios, quer quando estão nus, quer sobre o resto da indumentária. São Beda. Pedro vai até Jesus com o mesmo ardor que o impelira tantas vezes antes. Daí que siga, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos foram na barca. Não se pense, porém, que Pedro tenha ido caminhando sobre as ondas, mas sim a nado, ou mesmo a pé, já que estavam perto da terra. Segue. Não estavam distantes da terra senão 200 côvados. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Há aqui uma interpolação, pois segue. Tirando a rede cheia de peixes, a ordem direta seria: os outros discípulos foram na barca, tirando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra senão 200 côvados. São João Crisóstomo. Refere em seguida outro milagre. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas tendo por cima peixe e pão. Nosso Senhor já não tira os milagres da matéria preexistente, mas os opera de modo ainda mais admirável, mostrando como, antes da crucificação, por algum desígnio especial, empregava a matéria preexistente para produzir os milagres. Santo Agostinho. Não devemos aqui entender que também o pão estivesse sobre a brasa. O que o evangelista quis dizer é que viram as brasas acesas, o peixe em cima delas e viram também o pão. São João Crisóstomo. Para provar que não era miragem que viram, Nosso Senhor manda que tragam 2 peixes que pegaram. Pois segue. Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Depois se produz ainda outro milagre, já que aquele montão de peixes não rasgou a rede. Daí que siga. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede cheia de 153 peixes grandes. E apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Santo Agostinho. Em sentido místico, porém, a apanha dos peixes prefigura o mistério da Igreja como ela haverá de ser ao fim dos tempos na ressurreição dos mortos. E para melhor ilustrar a prefiguração desse mistério, o evangelista interpolou entre o último capítulo e este a aparente conclusão do livro, para que servisse de proênio à narrativa que se seguiria. Que estivessem 7 os discípulos naquela pescaria significa, pelo número 7, o fim dos tempos, porque o mundo todo gira em 7 dias. Teofilacto Diócrida. Enquanto era noite e ainda não despontara o sol de Cristo, os profetas nada apanharam, porque, por mais que tentassem corrigir unicamente a nação de Israel, ela com frequência resvalava na idolatria. São Gregório. Pode-se perguntar por que, enquanto os discípulos trabalhavam no mar, manteve-se na praia depois da ressurreição aquele que, antes da ressurreição, caminhara sobre as ondas diante dos discípulos. Ora, o mar representa o presente século, que se quebra contra as agitações das contendas e as ondas da vida corruptível. Na solidez da praia, por outro lado, está figurada a perpetuidade do repouso eterno. Os discípulos, portanto, como ainda se achavam entre as flutuações da vida mortal, por isso trabalhavam no mar. O nosso Redentor, por sua vez, como já tivesse superado a corrupção da carne, depois da ressurreição, ficava na praia. Santo Agostinho. A praia é o fim do mar, e por isso simboliza o fim do século. Tal como o Senhor revelou nesta ocasião como haveria de ser a igreja no fim do século, assim, em outra pescaria, retratou a igreja como é agora. Por isso, aquela vez não estava na praia, mas subindo na barca, que era de Simão, pediu-lhe que a afastasse um pouco da terra. Na outra pescaria, as redes não são lançadas nem para o lado direito, para que não representasse apenas os bons, nem para o esquerdo, para que não representasse apenas os maus, mas para qualquer um, indiferentemente.
Lançai, diz ele, as vossas redes para pescar, para que entendamos como estão misturados os bons e os maus. Nesta, porém, diz: lançai a rede para o lado direito da barca, para indicar que do lado direito havia apenas bons. Ali, Nosso Senhor estava no início da sua pregação. Aqui, depois da ressurreição, mostrando, assim como aquela primeira apanha de peixes significava os bons e os maus, tais como a igreja possui agora. Esta outra, porém, apenas os bons, como a igreja possuirá pela eternidade, uma vez completada no fim deste século a ressurreição dos mortos. Além disso, os que participam da ressurreição da vida, isto é, os que estão à direita, e são apanhados nas redes do nome de cristão, não se apresentarão senão na praia, isto é, no fim do século, quando ressuscitarem. Por isso é que não conseguiram puxar a rede para despejar os peixes na barca, como na outra ocasião conseguiram. A igreja já possui esses peixes direitos, e os guarda após o fim de suas vidas, mergulhados no sono da paz, escondidos nas profundezas do mar até que a rede venha para a praia. E nas duas barcas da primeira pesca e nos 200, 100 e 100 côvados desta, penso que estão figurados os eleitos dos dois povos, o da circuncisão e o do prepúcio. São Beda. Ou ainda, nos 200 côvados está expressa a dupla virtude da caridade, pois pelo amor de Deus e do próximo nos aproximamos de Cristo. Já o peixe assado é Cristo supliciado, pois dignou-se de viver escondido sob as águas da raça humana, deixou-se apanhar no laço da nossa noite e, depois de se fazer peixe para nós por sua humanidade, fez-se para nós pão, restaurando-nos com sua divindade. São Gregório. Ora, a Pedro foi confiada a Santa Igreja. A ele, em especial, é dito: apascenta as minhas ovelhas. O que mais tarde seria expresso às claras na voz, aqui é significado no ato. Pedro, com efeito, puxa os peixes para a solidez da praia, porque é ele que mostra aos fiéis a permanência da pátria eterna. Isto é o que fez com palavras. Isto é o que fez nas epístolas. Isto é o que faz todos os dias com sinais milagrosos. Mas, depois de ser dito que a rede estava cheia de peixes, é precisada a quantidade de 153 peixes grandes. Santo Agostinho. Na outra pescaria, o número de peixes não é indicado como para cumprir aquilo que foi predito por meio do profeta. Eu quis anunciá-los e falar deles, mas a sua multidão é inumerável. Aqui, porém, o número é precisado, e isso pede uma explicação. O número que significa a lei é o 10, por causa do decálogo. Quando a lei se junta à graça, isto é, quando a letra se ajunta ao espírito, de certa forma, o 7 é somado ao 10, pois o 7 representa o Espírito Santo, a quem compete propriamente a santificação. Ora, na lei, a santificação soou pela primeira vez no 7º dia. O profeta Isaías também o exalta por sua obra ou dom septiforme. Quando, portanto, o Espírito Santo se junta à dezena da lei pelo número 7, resultam 17, número este que, somado a todos os números anteriores do 1 até si mesmo, chega a 153. São Gregório. Multipliquemos por 3 o 17 e chegaremos a 51. Ora, no 50º ano, todo o povo descansa do trabalho. O verdadeiro descanso, porém, está na unidade, e onde a divisão produz discórdias, não há verdadeiro descanso. Santo Agostinho. Este número, portanto, não indica que ressuscitarão para a vida eterna apenas 153 santos, mas todos os pertencentes à graça do Espírito. Possui também 3 vezes o 50 e sobre isso o próprio 3, em referência ao mistério da Trindade. Ora, o 50 é completado multiplicando-se o 7 pelo 7 com o acréscimo do 1. A adição do 1, por seu lado, serve para indicar que os santos são todos um. Além disso, não foi dito sem motivo que os peixes eram grandes, pois o Senhor, tendo recém dito, não vinha abolir a lei, mas completá-la em preparação do futuro dom do Espírito Santo, por cuja graça a lei pudesse ser completada. Poucas palavras depois acrescenta: o que os guardar e ensinar
esse será considerado grande no reino dos céus. Na primeira pescaria, a rede é rompida em sinal dos cismas. Aqui, porém, como naquela suma paz dos santos, não haverá nenhuma cisma. Importou que o evangelista dissesse, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Tendo os olhos naquela ocasião e que a rede se rompeu, por comparação com aquele mal enaltece este bem. Terminada a pesca, o Senhor chama-os para comer. Vinde comer. São João Crisóstomo. O evangelista aqui não diz que o Senhor comeu com eles, mas Lucas diz: e comia não porque sua natureza necessitasse ainda de comida, mas para condescender aos discípulos e dar-lhes a prova da ressurreição. Santo Agostinho. Os corpos dos justos na ressurreição não carecerão nem do lenho da vida para pôr-se a salvo da morte, quer por doença, quer por velhice, nem de quaisquer outros alimentos corporais para evitar a moléstia, quer da fome, quer da sede, porque estarão cobertos da graça segura e inviolável da imortalidade, de modo que, caso queiram, poderão comer não por necessidade, mas por possibilidade. Não é, com efeito, a capacidade de comer e beber, mas a necessidade que lhes será removida. Assim como, após a ressurreição, o nosso Salvador, envolto já da carne espiritual, porém verdadeira, consumiu comida e bebida com os discípulos, não por necessidade de alimentar-se, mas porque podia. Segue. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Ninguém ousava duvidar que era o Senhor, pois tamanha era a evidência da verdade que nenhum deles ousava, não digo negar, mas até mesmo ficar em dúvida, porque, se alguém tivesse duvidado, certamente teria perguntado. São João Crisóstomo. Ou ainda, o evangelista quer dizer com isto que os apóstolos já não tinham a mesma confiança que antes para falar-lhe, mas ficavam em silêncio e com muita reverência atentos a ele, e vendo sua forma alterada e cheia de assombro, nada ousavam perguntar, tomados de espanto. O medo por saberem que aquele era o Senhor refreava toda a pergunta, e comiam apenas do que lhes dava com anterior autorização. Neste repasto, não volta os olhos para o céu, nem faz nenhum daqueles atos humanos, mostrando que antes os fazia por condescendência. Daí se acrescenta: Jesus aproxima-se, toma o pão e o distribui entre eles, e faz o mesmo com o peixe. Santo Agostinho. Em sentido místico, o peixe assado é o Cristo crucificado. É ele o pão que desceu dos céus. Nele, a Igreja se incorporou a fim de participar da bem-aventurança eterna. Por isso foi dito: trazei alguns dos peixes que apanhastes, para que todos os que carregamos nessa esperança, pelo número 7 dos discípulos, no qual aqui está figurada a totalidade dos fiéis, saibamos comungar de tamanho sacramento e unir-nos à mesma bem-aventurança. São Gregório. Nisto de celebrar com 7 discípulos o derradeiro festim, Nosso Senhor avisa que apenas os que forem cheios da graça septiforme do Espírito Santo estarão junto dele na refeição eterna. Além disso, o tempo se desenrola até o fim do curso de 7 dias, e a miúde o número 7 designa a perfeição. Logo, os que no derradeiro festim se banqueteiam da presença da verdade são os que aqui transcendem as coisas terrenas pelo amor à perfeição. São João Crisóstomo. Porque o Senhor não convivia com eles o tempo inteiro e nem da mesma maneira que antes. O evangelista continua dizendo: foi esta a terceira vez que Jesus se manifestou aos discípulos, depois de ressuscitado dos mortos. Santo Agostinho. 3 não deve ser referido ao número de aparições, mas ao número de dias em que aconteceram essas aparições. O primeiro dia, quando ressuscitou. 8 dias depois, quando Tomé viu e creu. Este dia aqui narrado, em que faz o milagre dos peixes, e quantos dias tenha querido aparecer até o 40º, em que subiu ao céu. Lemos nos 4 evangelistas que o Senhor foi visto 10 vezes depois da ressurreição. Primeiro, pelas mulheres junto do sepulcro, depois, no meio do caminho, quando elas partiam do sepulcro. Na terceira vez, por Pedro. Na quarta, por aqueles 2 que iam para uma aldeia. Na quinta, por muitos em Jerusalém, estando ausente Tomé. Na sexta, quando Tomé o viu.
Na 7ª, junto ao mar de Tiberíades. Na 8ª, por todos os 11, no Monte da Galileia, segundo Mateus. Na 9ª, quando refere Marcos, durante a última refeição, porque já não comeriam com ele na terra depois daquilo. Na 10ª, no dia mesmo da ascensão, já não com os pés na terra, mas elevado na nuvem. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,